Olá a todos, sou Gustavo, sou professor de filosofia do cursinho Angela Davis, junto com o professor Lucas. E hoje a gente vai ter mais uma aula do nosso curso de filosofia. E o filósofo que nós iremos conhecer hoje é o filósofo chamado Aristóteles. Na última aula vocês foram apresentados a Platão, suas ideias, e hoje nós iremos conhecer o seu discípulo, Aristóteles. Nós iremos conhecer um pouco da sua história, nós iremos nos aprofundar em algumas partes da sua filosofia, e por aí vai. Com esta aula de Aristóteles, nós iremos fechar a filosofia clássica, a filosofia grega clássica, e nós iremos, depois do período de Aristóteles, na verdade, o período em que Aristóteles vive é um período de transição. Vai ficar conhecido depois como um período helenístico, um período onde há uma mistura entre uma cultura ocidental e uma cultura oriental, a Macedônia se fundindo com a Grécia, com a cultura grega. Porém, esta vai ser a próxima aula de vocês, nessa aula vai ser Aristóteles, mas Aristóteles viveu um pouco da sua vida nesse período helenístico, nesse período de transição. Aí depois do período helenístico vai vir o que ficou conhecido como período medieval, onde vai ser desenvolvida a filosofia medieval. Mas são aulas futuras, vamos agora nos focar em Aristóteles. Apesar de ficar conhecido como um grande filósofo grego, popularmente, o filósofo Aristóteles não era grego. Desculpe. Aristóteles era macedônio. Ele se mudou para a Grécia quando ele tinha 17 anos, onde nesse período ele se tornou discípulo de Platão na Academia Platônica. E Aristóteles foi um dos principais discípulos de Platão, um dos principais comentadores da Academia Platônica. E quando Platão veio a morrer, Aristóteles tinha certeza que ele ia assumir o posto de seu mestre como diretor da academia, porém não foi o que aconteceu. E Aristóteles ficou muito frustrado com isso. E aí ele recebeu um convite do rei da Macedônia e voltou para sua terra natal, aonde se tornou o mestre do príncipe Alexandre Magno, ou também conhecido como Alexandre o Grande. E ele ficou sendo tutor e lecionando para Aristóteles. Aristóteles ficou lecionando para Alexandre o Grande até por volta de seus 50 anos. Nesse período, ele regressa para Atenas, aonde funda o Liceu. E os alunos do Liceu ficaram muito conhecidos como os peripatéticos. Peripatem, do grego, que significa passear. Então esses pensadores ficaram muito conhecidos porque eles caminhavam pela cidade e nessas caminhadas, nesses passeios, eles comentavam suas ideias, seu pensamento. Eles usavam desse passeio, dessas caminhadas para criar as suas ideias, debatê-las e por aí vai. Desculpa mais uma vez. Depois disso, depois da fundação do Liceu, essa questão dos peripatéticos, o Alexandre o Grande morreu e Atenas queria uma emancipação da Macedônia, porque foi um período onde os macedônios haviam tomado a Grécia, então era um período bem conflituoso, e Aristóteles foi acusado de estar pregando contra os deuses e estar indo contra a religião, a mesma acusação que Sócrates sofreu, como vocês viram na última aula que eu dei sobre filosofia, que foi sobre Sócrates. Sócrates também foi acusado de impiedade e foi condenado, só que Sócrates acatou essa condenação. Aristóteles não, Aristóteles ele se isolou na ilha natal de sua mãe e lá ficou até morrer. E foi basicamente isso. Ele se isolou na ilha, fugiu da condenação e esperou a morte chegar. Bom, a obra de Aristóteles ela é uma obra muito ampla. Aristóteles não tratou apenas sobre filosofia, ele falou sobre zoologia, biologia, lógica, várias áreas do conhecimento humano, tanto que toda a metodologia científica, como nós conhecemos hoje, é muito pautada nas teorias de Aristóteles, nos métodos científicos adotados por Aristóteles. Nessa aula nós iremos focar em 3 das teorias de Aristóteles, em 3 temáticas da filosofia de Aristóteles, que vão ser a metafísica, a teoria ética de Aristóteles e a sua teoria política. A primeira que eu irei falar agora vai ser sobre a metafísica, que sem dúvida é uma das teorias mais conhecidas sobre Aristóteles.
mais desenvolvidas, teorias desenvolvidas por Aristóteles mais conhecidas, durante um período muito vasto da filosofia até então, se discute muito sobre essa teoria de Aristóteles. A metafísica é uma temática muito viva na filosofia até os tempos atuais. Muitos ainda defendem esta metafísica aristotélica, outros tomaram outras posturas, como por exemplo tem os racionalistas, tem os empiristas, tem os kantianos e por aí vai. Porém, em outro momento serão apresentadas essas teorias. E a metafísica aristotélica nasceu da onde? Aristóteles, quando ele morreu, ele deixou uma vasta obra, como foi dito outrora. A obra de Aristóteles era uma obra muito ampla. Ele deixou seus livros para seus discípulos e, com o passar do tempo, esses discípulos foram morrendo e foram deixando essas obras para outros discípulos e por aí vai. Em determinado ponto, quando foi se organizar estas obras, depois das obras da física de Aristóteles, se encontraram 14 livros que ficaram com que Aristóteles denominava de livros que tratavam da filosofia primeira, a causa das coisas. Porém, este não foi um nome adotado, foi dado o nome de metafísica, que significa aquilo que vem depois da física. Então o nome metafísica provém de algo muito mais organizacional, muito mais de traduções e por aí vai, do que um nome realmente dado por Aristóteles, que não foi ele que inventou o nome metafísica, foi o nome dado pelos seus tradutores e comentadores posteriormente à morte do filósofo. Bem, e o que consiste a metafísica? Aristóteles não concordava com as teorias de seu mestre Platão no que diz respeito ao mundo das ideias, a teoria do conhecimento de Platão. Como vocês viram na última aula, Platão desenvolveu o dualismo platônico, que consistia na existência de dois mundos, o mundo das ideias e o mundo material. No mundo material, as coisas existem de forma material, de forma breve, de forma não eterna. São coisas que vão se denegrir com o tempo, são coisas que nós conhecemos através dos nossos sentidos, porém nós não conhecemos a essência dessas coisas, nós não temos o conhecimento preciso e exato das coisas, porque para Platão nós não conseguimos conhecer as coisas através do conhecimento sensível. Nós conhecemos as coisas através do que então? As coisas existem e nós podemos conhecê-las no mundo das ideias. O mundo das ideias é um mundo superior ao mundo material, o mundo no qual nós estamos nesse exato momento. É um mundo onde existe a essência das coisas, aonde nós sim poderíamos conhecer as coisas em si, conhecer a verdadeira coisa. Nós conhecemos apenas a representação material daquela coisa, nós não conhecemos a coisa em si. Portanto, o mundo material no qual nós vivemos é apenas a sombra, ou melhor, uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Mas nós, em determinado ponto, nossa alma já conheceu o mundo das ideias. Porém, quando nós descemos para o mundo material, nossa memória foi apagada. Porém, através da dialética, do conhecimento e dos estudos, nós poderíamos nos lembrar de algumas coisas do mundo das ideias e assim podendo produzir um conhecimento verdadeiro. Portanto, nós dependeríamos do mundo das ideias e das lembranças que teríamos dele para produzir um conhecimento verdadeiro. Portanto, nós não conseguiríamos produzir nenhum conhecimento no mundo terreno, no mundo em que estamos. Aristóteles discorda. A metafísica foi dividida pelos seus comentadores em dois tipos de metafísica. A metafísica que cuida do estudo da causa primeira, da causa motora, ou que seria Deus, e uma outra metafísica que cuida do conhecimento do ser enquanto ser. Conhecer o ser através dele mesmo. Para Aristóteles, não existe o mundo das ideias e o mundo material, existe o mundo único. As coisas existem neste mundo de uma forma única e nós conseguimos conhecer elas através do conhecimento sensível. Nós conseguimos conhecer as coisas através da empiria. Empiria seria um conhecimento que nós adquirimos através dos nossos sentidos. É uma coisa sensível para nós. Portanto, o conhecimento é algo sensível, é algo captado pelo nosso corpo, pela nossa relação com o mundo exterior a nós, e esse mundo exterior a nós é o mundo material, o único que existe para Aristóteles. Portanto, para Aristóteles não existe esse dualismo, não existe o mundo da ideia e o mundo material, as coisas existem em um único mundo, que é o mundo em que nós estamos, e neste mundo as coisas existem junto de sua essência, e nós conhecemos as coisas através do contato com elas mesmas.
Não faria sentido você ter de olhar para um outro mundo para conhecer as coisas, sendo que as coisas estão aqui na sua frente e vocês conseguem captá-las. Bom, e não só isso. Aristóteles diz que as coisas existem por uma causa. Tudo tem uma causa de ser. A causa de um ser. E esse ser existe também de uma forma. Portanto, Aristóteles desenvolve a teoria da causa. E seriam nessas 4 causas. A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. A causa material, que consiste? A causa material é a matéria que compõe determinado ser. Vamos tomar como exemplo a caneta que tem na minha mão nesse exato momento. Qual que é a matéria que compõe esse ser, esta coisa que é a caneta? Plástico, tinta, tem metal na ponta, basicamente isso. Então esta é a causa material da caneta. As matérias que a compõem seriam estas. E qual que é a causa formal da caneta? A causa formal da caneta é como ela nos apresenta a forma que tais materiais assumiram para nós termos esse ser, esta coisa que nós concebemos por caneta. Não importa para quem você pergunte, todo mundo vai saber o que é uma caneta, porque todo mundo conhece a forma de uma caneta. Então todos vocês sabem que isso que eu tenho na minha mão é uma caneta, porque a causa formal dela nos trouxe até esta forma das matérias que assumiram tal forma. A causa eficiente refere-se o quê? Ao agente que compôs tal coisa, ao fabricante, a pessoa que fez esta caneta. Esta caneta aqui é uma Compactor 07. Então eu não sei, de certa forma, quem foi o agente que a desenvolveu, porém ele existe. Então a causa eficiente se refere àquele que transforma a matéria e dá forma a ela. E a causa final é o intuito que você tem em pegar a matéria, transformá-la e produzi-la em uma outra coisa com um intuito, com uma finalidade. Como Aristóteles diz, tudo tem uma causa de ser, todo ser existe por uma causa, como esta caneta tem a única finalidade de você escrever com ela e produzir conhecimento através dela. Bom, esta é a teoria da causa de Aristóteles, propondo que a causa material, a matéria que compõe determinado ser, a causa formal, a forma que tal matéria assume para a existência do ser, a causa eficiente, aquilo que transforma a matéria na forma que nos faz conhecer o que é o ser, e a causa final, que é o intuito da produção e o intuito da junção das outras 3 primeiras, para assim você ter algo como essa caneta que você usa para escrever. Porém, para você assumir a existência dessas teoria das causas, a existência dessas 4 causas, você tem que assumir que a forma, as coisas são mutáveis. Tem que assumir o caráter mutável do ser. A instabilidade, a inconstância, nada é inconstante na vida. A inconstância é algo que compõe a essência do ser. E sendo assim, Aristóteles desenvolve uma teoria do ato e uma teoria da potência. E o que seria isso? O ato seria aquilo que o ser é, a forma atual do ser. Portanto, uma semente, quando você olha para ela, ela é em ato uma semente. E o que é a potência? A potência é aquilo que o ser não é, mas é aquilo que o ser pode vir a ser. Portanto, a semente não é uma árvore. Porém, a semente é, em potência, uma árvore. A semente pode vir a ser a árvore um dia. De forma bem resumida, esta é a metafísica de Aristóteles. A metafísica de Aristóteles, que difere da teoria do dualismo platônico, onde não existe o mundo das ideias, existe apenas o mundo material. E nesse mundo material, nós seríamos sim capazes de produzir conhecimento. As coisas existem por uma causa. Quais são as causas dessas coisas? A causa material, a causa formal, a causa eficiente, a causa final. E o ser é mutável e ele existe ou em ato ou em potência, sendo o ato aquilo que ele é e o potência aquilo que ele pode vir a ser. Passamos então da metafísica aristotélica para a ética de Aristóteles. No que consiste a ética de Aristóteles? Vamos lá. Aristóteles define o ser como um animal racional, ou seja, o ato de pensar faz parte da essência humana.
O pensamento, a racionalidade faz parte da essência humana. E o que você precisa para ser feliz? Você precisa viver de acordo com a essência, com a sua essência. O homem, para ser feliz, ele tem que viver de acordo com a sua essência. Diversos filósofos vão dizer isso. Porém, para cada filósofo, há uma essência diferente. E para Aristóteles, a essência é essa questão da racionalidade. Portanto, se você for seguido pela razão, e se a razão conduzir você, você será uma pessoa virtuosa, você será uma pessoa que ficará mais próxima à virtude. Portanto, a razão conduzirá o homem à virtude. E o que é a virtude para Aristóteles? A virtude para Aristóteles é você conseguir fazer a ponderância, você conseguir alcançar um meio termo, ou melhor ainda, a justa medida de equilíbrio entre aquilo que é o excesso e a falta de um atributo qualquer. Você não pode ter algo, você não pode faltar muito algo em você, você não pode ter muito algo em você. Então, como exemplo, eu posso citar nesta ética de Aristóteles que, se você trabalhar demais, você não vai ter uma boa relação com seus familiares, você não vai ter uma boa relação com seus amigos, você não vai ter uma vida pessoal, portanto, você não vai ser virtuoso e você não vai ser feliz. Se você trabalhar de menos, você provavelmente vai passar fome, você não vai ter onde morar. Sendo assim, você também não será uma pessoa virtuosa e não será uma pessoa feliz. Portanto, aonde está a virtude? Aí, está no meio termo, entre o não trabalhar em excesso e a ociosidade completa. Portanto, a existência do meio termo é a virtude. Encontrar este meio termo, saber ter essa ponderância, a justa medida entre o excesso e a falta de qualquer atributo, é a verdadeira virtude. O meio termo é a virtude. Portanto, a ética de Aristóteles pode ser definida como a ética do meio termo. Então, gravem isto. Isto é algo muito importante. Vocês podem usar esta teoria ética em redações e por aí vai. Então, pensem bem e reflitam a ética de Aristóteles como a ética do meio termo e usem isto como... Tentem buscar exemplos palpáveis, exemplos mais sensíveis. Usem da metafísica, tentem encontrar algo mais sensível para fazer uso desta ética do meio termo para algo na redação, no Enem, por aí vai. Várias éticas de alguns filósofos podem ser aplicadas em redações do Enem e vocês vão ver isso com diversos filósofos por aí. Você tem uma ética em Freud, você tem em Sartre. É bem interessante isso, vocês irão conhecer. Eu espero que vocês consigam conhecer mais para frente comigo ou com outro professor. Mas vamos seguir agora com a nossa aula e conhecer mais sobre a teoria política de Aristóteles. Então vamos lá. Para Aristóteles, o homem é um ser que tende, de forma natural, a ser um ser social. Portanto, um homem é naturalmente um animal político. E o porquê isso? Vamos tomar como exemplo a formação de Atenas. As pessoas nasceram em uma determinada família. E a família já é uma organização social, tem a sua hierarquia, é uma sociedade reduzida. É um microcosmos de uma sociedade, o microcosmos de uma civilização é uma família. Você tem os pais, você tem os tios, você tem os avós, e nisso você tem uma hierarquia. Portanto, você, de forma involuntária e de forma natural, você já nasce em uma microsociedade que é a família. Essas famílias, em determinado momento, por questão de produção, por questão de sobrevivência e por questão de avanços tecnológicos, avanços sociais, culturais e por aí vai, se reuniram em tribos. Agora você tem além da organização familiar, você tem uma organização maior, que são algumas famílias que comporam uma tribo. Em determinado momento, tais tribos se juntaram. Tribos se juntaram com outras tribos e formaram cidades, formaram Atenas, onde você tem agora a polis, você tem uma organização política coesa e por aí vai. Portanto, o homem, de forma involuntária, de forma natural, já nasce em uma sociedade. E o homem é, por natureza, um homem social. O homem só é feliz enquanto vive em sociedade, não há como fugir disso. O homem é um animal de bando. Porém, existem algumas formas de governo que Aristóteles nos apresenta e mostra que
os governos que são bons e os governos que são maus, e os tipos de governos que podem existir, e quais são bons e quais são maus, na visão de Aristóteles. Então ele define 2 critérios para você compreender quais são os governos. O critério da quantidade, que você vê o tipo de governo, governo de um só, governo de alguns e governo de todos. Então você tem o governo de um só, que é a monarquia, o governo de um pequeno grupo, que é a aristocracia, e o governo da maioria, que é a politeia, que é uma forma de democracia. E também existe o critério axiológico, que é o critério de valor, os valores por trás disso. Então aqui Aristóteles vai nos definir o que é um bom governo, o que é um mau governo. Um bom governo é aquele que não visa os caráteres individuais, é aquele que visa o bem comum, o bem geral, a preferência do bem particular, a preferência do bem geral ao bem particular. E aqui, os 3 exemplos que foram citados outrora, que são a monarquia, a aristocracia e a politeia, são bons governos porque eles não visam os caráteres individuais para Aristóteles. Eles são governos que visam o bem geral. Porém, há uma face degenerada destes governos, que seriam a tirania, a oligarquia e a democracia. Portanto, o que seria um mau governo para Aristóteles? Seria a tirania, a oligarquia e a democracia. O que é a tirania? Governo de um só que visa o interesse próprio. O que é a oligarquia? Apenas os mais ricos e os nobres seriam ouvidos e apenas o interesse dessas pessoas seria levado em conta. E o que é democracia? Seria o governo onde os mais pobres estão acima dos mais ricos e apenas os mais pobres seriam ouvidos. Esta é a visão de Aristóteles. Portanto, o que é um mau governo é aquele que você visa o bem individual ou o bem de apenas um tipo, apenas uma classe social. E o que é um bom governo? Um bom governo é aquele que visa o bem geral, a preferência do bem geral ao bem particular. Bom, estamos agora com 22 minutos de aula, um pouquinho mais. Eu vou encerrar por aqui essa explicação. Eu gostaria de ressaltar que, junto desta videoaula, vai ser postado um texto de apoio, onde eu vou explicar de forma mais minuciosa todos os pontos disso, e é de extrema importância que vocês leiam este texto de apoio e que vocês façam suas anotações e estudem da melhor forma que for mais confortável para vocês. Eu pretendo gravar vídeos assim, vídeos mais curtos, de até 30 minutos, porque eu acho que um vídeo de 50 minutos ou mais ficaria extremamente desgastante, porque numa aula presencial, que geralmente tem 50 minutos a 1 hora, a gente consegue ter um contato mais pessoal, vocês conseguem fazer dúvidas, eu consigo respondê-las, causar inquietações mais profundas e por aí vai. A filosofia eu acho que é muito mais uma questão presencial, seria muito mais que uma conversa na sala de aula do que este vídeo que eu gravo e não vejo a reação de vocês. Mas eu me disponho, estou aqui mais uma vez e gosto de ressaltar isso em todas as aulas, que qualquer dúvida que vocês tenham, me procurem o professor Lucas, nós iremos sanar as dúvidas de vocês com o maior prazer e nós estamos aqui para ajudá-los. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula de Aristóteles, sobre todas as aulas que vieram antes, ou se vocês forem algum aluno que esteja estudando de uma outra forma, filosofia, estudando por fora, também me procurem sobre alguma dúvida que vocês tiverem mais para frente sobre matérias que ainda vão ser apresentadas a vocês. Bom, encerro aqui essa aula. Muito obrigado a todos. Beijos e fiquem bem.